Com o anúncio do novo Monster Hunter, a teoria do remake pode ter esfriado, mas pra mim ela ainda pode estar bem quente, ou pelo menos é o que eu escolho acreditar. Neste vídeo vamos analisar alguns supostos fatos que indicam o que podemos esperar até o lançamento de Monster Hunter Wilds em 2025. Galera, sejam bem-vindos ao Hunter's Way. Eu sou o Thiago Daut e escolhi acreditar que ainda podemos ter um remake do primeiro Monster Hunter, ou talvez uma pequena homenagem. Sou da velha guarda da franquia, mas não que isso signifique que eu seja um grande especialista ou um grande jogador ali das speedruns, mas eu comecei a jogar ali desde lá do primeiro Monster Hunter. E não vou me detalhar muito nessa história para não me estender tanto. Vou até bolar um vídeo falando das minhas experiências e jogos que tenho aqui na coleção, mas nesse vídeo vamos focar na teoria. Trouxe esse detalhe aqui da minha origem como Monster Hunter para vocês entenderem como eu seria feliz com o remake. Mas vamos logo aos fatos que podem ajudar a dar força à minha teoria ou a de tantos outros fãs de Monster Hunter. O fato 1 é que Monster Hunter desde o seu lançamento sempre teve algo a se jogar em todos os anos desde então. Tá passando uma lista aí na tela mostrando todos eles, mas aí você pode me dizer, tá maluco cara, tá faltando ali em 2012 e 2020. Mas meus amigos caçadores, eu também fiquei apreensivo quando fui confirmar essa tese. Porém, olha que bacana, em 2012 tivemos um jogo que ninguém conhece, mas tivemos um card game de Monster Hunter. Sim, um jogo de card game. Eu pesquisei mais ou menos sobre ele aqui, não tem nada demais pra falar dele. Vamos até deixar por uma outra conversa, mas de fato tivemos algo em 2012. Já em 2020 tivemos um grande monstro que trouxe uma baita nostalgia na galera das antigas e um grande desafio a todos os Hunters. Tivemos o Fatalis em Monster Hunter World Iceborne em uma última atualização do jogo. Então será mesmo que pela primeira vez não teremos nada de Monster Hunter em um ano? Voltando a teorizar com o fato 2, quando tivemos a comemoração de 15 anos de Monster Hunter, também tivemos um vídeo para comemorar a data, e nesse vídeo é mostrado praticamente todos os monstros da franquia em uma ordem cronológica, exceto um. O vídeo é finalizado dando destaque ao Fatalis, claramente refeita na nova engine do Monster Hunter World. Naquela época falei para os meus amigos, teremos uma batalha contra o Fatalis em breve. Dito e feito, pouco tempo depois tivemos a confirmação com o anúncio e a missão especial contra o Fatalis. E essa foi uma das missões lançadas em 2020, fazendo todo mundo voltar pro endgame do jogo. Outra missão especial é você deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar com seus amigos para ajudar a crescer ainda mais o nosso caminho aqui na jornada dos caçadores. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para mais vídeos sobre teorias, histórias e tudo mais sobre Monster Hunter. Agora vamos para o fato 3. No trailer e imagens comemorativas dos 20 anos, tem um detalhe que muitos já repararam, tanto do lado dos caçadores quanto do lado dos monstros. Vemos que todos que surgem são figuras da capa do jogo lançado em ordem cronológica, porém é finalizado com a imagem do caçador com a armadura da origem e o Ratalos, que estão presentes na capa do primeiro jogo. Então mais uma vez a Capcom nos mostra tudo e todos em uma ordem cronológica e finaliza com algo que sai do padrão. Com o Fatalis veio a expansão dele em Monster Hunter World, então não deve ter sido à toa essa escolha no trailer de 20 anos. Fato 4 é que no site que a Capcom montou para comemorar os 20 anos está rolando uma votação, em que cada um pode votar em seu monstro preferido. Os 3 mais votados vão ganhar uma ilustração especial dos desenvolvedores. Mas olha esse detalhe, quando eu fui votar no meu querido Lao Shanlong, notei que ele estava diferente dos outros, até mesmo de sua variante. Somente esse, o original do primeiro Monster Hunter, parecia estar refeito dentro da engine de Monster Hunter World. Seria um indício de que, assim como foi com Fatalis, que ganhou uma releitura dos gráficos e após uma missão em Monster Hunter World, o Lao Shanlong também poderia surgir novamente? Aí vamos para o fato 5, que pode ser triste, mas é um pouquinho ali no pé na realidade. Nas redes sociais oficiais da Capcom de Monster Hunter, está rolando uma campanha do Return to World, incentivando a galera a voltar a jogar Monster Hunter World. A coisa toda mais estranha é que temos Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories. Ok que esses dois não têm aquela cara de um jogo principal, mas por que incentivar a galera a voltar no seu antepenúltimo título? Tem algo aí, não é mesmo? Então temos 5 fatos, 4 deles se complementam e dão força um para o outro. Já o fato 5 me leva a crer que infelizmente não teremos um remake do primeiro Monster Hunter, mas sim uma expansão para o Monster Hunter World. Talvez uma missão especial contra o Lao Shanlong, recriando toda aquela arena em que temos que detê-lo. Será que é por isso que a Capcom está incentivando a galera a voltar ativa em Monster Hunter World? O que vocês acham? Adoraria que de fato fosse um jogo à parte, nem que fosse para pegar literalmente o primeiro jogo e só atualizar seus gráficos. Já seria incrível para mim.
mas é muita coisa para se trabalhar. Apesar de boa parte dos monstros já terem o seu visual atualizado, os mapas eram gigantescos, recriá-los em cada detalhe seria um trabalhão, e dado que a Capcom está focando bastante em Dragon's Dogma 2 para o começo do ano de 2024 e tem uma equipe principal trabalhando agora, hoje, para o Monster Hunter Worlds, não imagino que eles teriam tanto esforço para lançar um título à parte em março, praticamente em cima do lançamento de Dragon's Dogma 2. Por isso, acredito que pode rolar sim uma homenagem para o primeiro Monster Hunter, mas acredito que seja ali dentro do próprio Monster Hunter World, com uma missão especial ou uma expansão grande, ou até mesmo com essa minha ideia do Lo Shanlong, talvez ali até passando, a gente visitando a vila de Kokoto, passando pela cidade online, que também seria bem nostálgico visitá-la. Não poderia sim criar uma história assim como foi com Fatalis, mas aqui trazendo o Lo Shanlong, que eu acho que marcaria bastante uma nostalgia ali do primeiro Monster Hunter. Enfim, galera, acho que seria mais tranquilo até do ponto de vista de mercado, como a logística das mídias físicas, marketing e publicidade para o lançamento e tudo mais. Em Monster Hunter World é onde eles têm uma base de jogadores muito forte, até comparando com o Rise, vejo ele mais como um spin-off. O World ainda é mais bonito, é mais amigável a novos jogadores, então ele é mais receptivo. Então seria importante eles buscarem novos jogadores para o ano de 2024, preparando o terreno para os novos que virão ali em Monster Hunter Worlds em 2025. Fora também fazer uma grana nas microtransações de cosméticos que rolam a rodo dentro de World. Mas e aí, o que acham? Viajei demais? Quais são as suas teorias? O que acham da minha? Joga aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. E também convido vocês a assistirem os outros vídeos aqui do canal, onde eu detalho bastante ali o trailer e também falo um pouco dos gráficos do jogo. Mas me acompanhem também nas minhas outras redes sociais, inclusive lá na Twitch eu tô fazendo algumas lives do meu início, do meu reinício com Monster Hunter World e mesclando com o gameplay do primeiro jogo, jogando aqui direto no meu PlayStation 2. Bom, é isso e até o próximo vídeo.